essa noite, refletindo junto com vocês a palavra de Deus. Qual que é o tema do grupo de oração hoje? Amor de Deus. O amor de Deus. E é uma alegria muito grande também para nós, lá da comunidade do Caxambu de Cima, que está participando, né? Nós viemos em caravana lá do Caxambu de Cima. Eu quero pedir aos meus irmãos e as irmãs lá do Caxambu que vieram para ficar de pé, por favor. A caravana do Caxambu de Cima. Sejam bem-vindos, sejam acolhidos no coração do nosso Deus amado. Meus irmãos, quando nós estávamos orando para este momento lá no Caxambu, o Senhor deu para uma das nossas irmãzinhas uma visão, uma imagem de um coração gigante, um coração enorme, numa linguagem bem roceira nossa lá, um cepa de um coração. Um coração grande, mas muito grande mesmo. E dentro deste coração haviam muitas pessoas caminhando alegremente de um lado para o outro. Havia uma multidão de pessoas dentro desse coração. E depois o Senhor também deu para nós uma passagem que está lá no livro do profeta Isaías. Você pode pegar aí na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10. Você vai entender a visualização desse coração gigante, desse cepa de coração. Isaías, capítulo 54, versículos 10. Nós vamos refletir nessa noite 2 pontos sobre o amor de Deus. Primeiro, Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Guarda isso aí na sua cabecinha, no seu coração. Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Segundo ponto que nós vamos refletir: como que Deus, esse Deus que é amor, se relaciona com cada um de nós. Esses 2 pontos nós vamos refletir aqui nessa noite. Vocês pegaram, encontraram, acharam a passagem bíblica aí? Bíblia da Ave Maria, 1013. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Amém? Vai dizer assim, mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Meus irmãos e irmãs, deste versículo bíblico nasce para nós 3 certezas que nós precisamos carregar conosco, que nós precisamos deixar o Espírito Santo impregnar em nossa alma, em nosso coração. A primeira certeza é de onde nós viemos. A segunda certeza, por que nós viemos. E a terceira certeza é para onde que nós vamos. E eu quero dizer para você que veio participar desse grupo de oração nessa noite: a tua história, ela não começou na relação sexual do seu pai e da sua mãe. Sabe aonde que a sua história começou? No coração de um Deus que te ama. Aí é que começou a tua história, meu irmão e minha irmã. No coração de um Deus que te ama. A palavra de Deus
está dizendo para nós assim, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes que no ventre da sua mamãe você fosse formado ou formada, Deus já te conhecia. Vamos conhecer mais um pouquinho o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Salmo 138, versículo 13. O Senhor vai dizer assim, fostes vós que me... O salmista, melhor dizendo, está dizendo assim: fostes vós que me plasmastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no ventre de minha mãe. O que é plasmar? Plasmar é dar forma, plasmar é modelar. Deus modelou você, Deus modelou cada um de nós. Antes de modelar no ventre da mãe, Ele nos modelou no seu próprio coração. Por isso, irmãos, às vezes nós desconhecemos essa realidade. Às vezes tem muitas pessoas, eu não sei se você é uma delas, que se sente um zero à esquerda. Pensa que a sua vida deu tudo errado. Eu sou um zero à esquerda, eu não sou ninguém nessa vida. Eu estou aqui nesse mundo de meu Deus vagando. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou um abandonado, eu sou um esquecido. Eu digo para você nessa noite: você não é esquecido, você não é esquecido. Você não está aqui neste mundo à mercê dos sofrimentos, à mercê dos problemas que você enfrenta, mas você é amado e amada por Deus. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que tem planos para a sua vida, existe um Deus que tem propósitos para o seu coração, e não só para a sua vida, mas também para a sua casa, também para a sua família. Meus irmãos, como nós vimos aqui nesse texto de Isaías, mesmo que as montanhas oscilassem, mesmo que as colinas se abalassem, ou seja, mesmo que elas mudassem de lugar, o amor de Deus por você não muda jamais. Não muda jamais. Deus, eu sempre digo isso nas minhas pregações, Deus, Ele não está à espreita atrás do muro, atrás da porta, te vigiando, te observando, vendo só as coisas erradas que você faz. Não. Deus está te olhando misericordiosamente. Deus está te olhando com amor, porque Deus não vê em você uma coisa que deu errado. Deus não vê você um zero à esquerda, como muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós, às vezes, com uma visão equivocada, dizemos assim: fulano, cicrana, não vale nada, não vale uma pitada de fumo. Deus olha para nós diferente. O olhar de Deus para nós é completamente diferente. Ele olha para cada um de nós como um filho amado, como um filho querido. Tanto que na palavra ele vai dizer, quando ele criou o ser humano, o que ele disse? Façamos o homem, a mulher, a nossa imagem e semelhança. Você não é um zero à esquerda. Você, irmão, não é um zero à esquerda. Você é imagem e semelhança de Deus. Ainda que as pessoas te rotulam, ainda que as pessoas digam para você: você é um zero à esquerda, você não está com nada, Deus diz para você, olha para você, te ama e te diz: você está com tudo.
Você é meu filho amado, querido, tenho planos para você. Assim Ele diz para todos nós. Ele tem projetos de amor para cada um de nós. Vamos conhecer então qual que é esse plano de amor que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos entender uma coisa. O nosso Deus, Ele é uno e... Então, o Pai ama o Filho ama o Espírito Santo, e o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Correto? Existe um relacionamento de amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o nosso Deus, que é o Deus que nos ama, o Deus uno e trino. É esse Deus, é desse Deus que nós somos imagem e semelhança. Então, uma comparação aqui só para vocês entenderem. Não vai sair por aí dizendo que o Rolimar falou besteira na pregação do grupo de oração da terça-feira, não. Só para vocês entenderem. Podemos dizer que desse amor do Pai para com o Filho, para com o Espírito Santo, e do Espírito Santo para com o Pai e o Filho, a Santíssima Trindade ficou grávida. Grávida de mim, grávida de você. E quando toda mãe engravida, o que acontece? Consequentemente, ela começa a preparar um enxoval do bebê. Não é assim? Já começa a pensar. Eu estou falando que eu passei por essa situação há pouco. E acredito que a maioria de vocês já passaram por essa situação. Eu começo a pensar, o papai e a mamãe então já começam a pensar no carrinho do bebê, na cama do bebê, no mantinho do bebê, na fralda, né? E uma porção de coisas aí. Começa a preparar assim então no guarda-roupa, as roupinhas, né? Comprar as roupinhas. Como é que vai ser esse bebê? Como é que vai ser? É homem ou mulher? Fica aguardando ali, né? Não vê a hora de saber o sexo, ser homem, ser mulher, para comprar as roupinhas, para fazer o enxoval. O nosso Deus, uno e trino, que nos ama infinitamente, também preparou um enxoval para cada um de nós. A palavra, basta vocês pegar o livro do Gênesis e vai dizer assim, ó. No primeiro dia Deus criou o céu, a terra, depois o segundo dia, Deus foi criando as coisas, né? Um dia após outro. Criou a natureza, a água, né? O mar, as cores, os pássaros, as árvores, os frutos. Deus fez esse mundão, essa beleza, né? E nós contemplamos, às vezes nós olhamos para as montanhas, né? Verdade ou não é? Quando nós olhamos para as montanhas, as colinas, nós contemplamos a Deus. Verdade ou não é? Lembramos do poder, da presença, do amor de Deus. Quando contemplamos as matas, quando contemplamos as estrelas, a lua, o sol, tudo isso, gente, toda essa criação, Deus criou, né? As plantas, o universo. Deus criou tudo isso para nós, seres humanos. E por último, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja bem, irmãos, Deus, Ele não olhou para Ele não foi fazendo a criação dia após dia, fazendo assim, hoje eu vou criar as montanhas. Fazer as montanhas a nossa imagem e semelhança. Não. A única criatura que Deus criou, que Deus fez e disse, façamos a nossa imagem e semelhança, foi eu, foi você. Foi você, Júlio César, foi você, Lucília, foi você, Flávio, foi você, Gracinha. Tudo isso por amor. Tudo isso por amor, porque Ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus por nós é eterno, não acaba nunca.
Não acaba nunca. A palavra está dizendo: as montanhas podem se abalar, o chão pode tremer, as estrelas podem cair, mas o meu amor jamais te abandonará, porque Deus é fiel. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Nós somos frutos dos planos de Deus. Deus nos gerou, nos gestou dentro do seu próprio coração. Eu dizia que quando nós olhamos as estrelas, nós percebemos ali os traços de Deus, né? Gente, como que um homem tem alguma coisa por trás das estrelas? Como que um homem pode criar uma estrela? Como que um homem pode fazer o sol brilhar? Como que um homem pode fazer a lua brilhar? Quando nós olhamos para a lua, nós percebemos a presença, a grandeza do amor do nosso Deus. Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos a grandeza do amor do nosso Deus. Agora vai um puxãozinho de orelha. Por que muitas vezes, quando nós olhamos para aquele ou aquela que é a imagem e semelhança de Deus, nós rotulamos? Como eu disse lá no início: fulano não vale nada. Fulano é 15, é 25, não está com nada no balaio. Será que Deus olha para nós assim? Será que quando, vocês prestaram atenção nas 3 certezas que eu falei lá no início? A certeza de onde vimos. Nós viemos do coração do nosso Deus. Nós viemos para o amor. O porquê que nós viemos, que é a segunda certeza? Viemos para viver o amor. E a terceira certeza que nós precisamos aprender é a certeza do para onde vamos. Imagina se quando nós chegarmos lá diante de Deus, diante do amor, será que Ele vai perguntar para nós assim: ô Rodemar, você é atleticano ou cruzeirense? Você é brasileiro ou japonês? Você é argentino ou americano? Você é 15 ou 25? Será que esses que são os critérios que vão nos colocar no céu? E como que nós, cristãos, católicos, praticantes, dizemos? Às vezes rotulamos as pessoas por causa disso. Enxergamos naquele que é imagem e semelhança de Deus. E prestem bem atenção, 1 João capítulo 4 versículo 8, a Bíblia diz assim, vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando eu estou falando a palavra Deus, se você colocar amor no lugar, é a mesma coisa, porque Deus é amor. Então, se nós olhamos para o nosso irmão ou a nossa irmã, é aquele vizinho mesmo que você está pensando aí, é aquela abençoada, aquele abençoado, mas aquela criatura, aquela figura, aquele ser, é imagem e semelhança de Deus? Não, você está de brincadeira comigo. Que é isso? Eu não acredito. Pois pode acreditar, Ele é imagem e semelhança de Deus. Ele é e ela é também. Então Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele deseja que nós experimentemos este amor. Calma aí, companheiros, presta atenção não. Deus nos ama de tal forma que Ele criou tudo para a nossa felicidade. Ele fez o enxoval e depois deu a vida a cada um de nós.
Precisamos ter consciência dessas coisas. Precisamos pedir. Nós rezamos aqui no início. Vocês acham que não é reza? É à toa? É à toa que nós rezamos, gente? Pedir o Espírito Santo? Não. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para gravar essas coisas na nossa cabecinha e no nosso coração. Pedir o Espírito Santo para nos levar a essa experiência de amor. E é necessário. Então, essas três certezas nós temos que deixar nessa noite o Espírito Santo impregnar no nosso coração. A certeza de onde eu vim do amor. A certeza do porquê eu vim para experimentar o amor, para viver o amor. E a certeza do para onde eu vou voltar para o amor. Ou você quer ir para outro lugar? Essa é uma certeza que ninguém vai escapar. A certeza do para onde nós vamos. Quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui quer voltar para o amor? Hoje ou amanhã? Agora não, Senhor. A fila está andando. Hoje eu estou aqui. Amanhã pode ser que eu já esteja diante do amor, né? Pode até parecer uma colocação assim fúnebre, né? Mas não, gente. É só para a gente se tocar. A gente tem que pensar que é uma certeza. É uma certeza que nós vamos levando dia após dia. Deus, eu disse que como Deus se relaciona com cada um de nós. Eu achei interessante. Qual foi a primeira música de animação? A primeira música que nós cantamos aqui quando iniciou o grupo de oração? Hein? Vocês já esqueceram, gente? Você é o quê? A cara do Pai. A cara de quem é? A cara do Pai. Não é assim? Nós cantamos aqui. O Catecismo da Igreja Católica, número 41, diz assim para nós, olha: as criaturas, todas elas, trazem em si certas semelhanças com Deus, muito particularmente o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, sua bondade e beleza, prestar atenção, gente, as perfeições das criaturas, sua verdade, sua bondade e beleza. Que coisa linda que o Catecismo está nos ensinando, não é verdade? Hein? Olha a nossa visão deturpada. Nós, às vezes, olhamos para os nossos irmãos a partir daquilo que ele tem de ruim, a partir dos defeitos dele, a partir das imperfeições dele. Mas Deus está dizendo para nós que o homem, que as criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Muito particularmente, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas, pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar seu autor. Então nós cantamos aqui, né? Você é a cara do Pai, você é um amorzinho, e é verdade. Os nossos filhos não trazem consigo alguns traços dos pais, de seus pais, do pai ou da mãe, ou do avô, do tio. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus,
filhos do amor, nós trazemos os traços, as perfeições do nosso Deus, que nos ama. É a partir daí que nós precisamos descobrir e valorizar o que está por trás de cada rostinho que você vê no seu dia a dia. Porque ser cristão, falar de amor, falar do amor de Deus aqui dentro da igreja, junto com o povo cristão, né? Isso é muito bom. Mas e amanhã lá em casa? E amanhã lá no meu trabalho? Quando chegar aquele abençoado, aquela abençoada, é ali que eu devo perceber, enxergar o amor de Deus, a imagem e semelhança, os traços. Aquela criatura, por pior que nós julgamos ser, traz em si os traços do amor de Deus, os traços da bondade de Deus, os traços e a semelhança do nosso Deus, que é amor. Como que esse Deus amor se relaciona conosco? Como que ele se relaciona conosco? A palavra já diz tudo. Mesmo que as montanhas oscilassem, mudassem de lugar, meu amor jamais te abandonará. Isso aqui mostra para nós que o amor de Deus é fiel. O amor de Deus é fiel. Se eu cair, se eu pecar, se eu for infiel, Deus permanece fiel. É esse amor. E no mundo que nós vivemos hoje, papais e mamães que estão aqui, os nossos filhos necessitam, carecem deste exemplo de fidelidade no matrimônio, de fidelidade como pai, como mãe, como esposo e como esposa. É através dos nossos pais, é através dos pais que os filhos sentem, experimentam o amor de Deus. Eu já contei uma vez, mas eu vou contar de novo. Não sei se todos aqui já ouviram esse testemunho meu. Naquela época, eu ainda não conseguia fazer essa leitura do amor de Deus em nossa vida. Mas hoje, depois que eu experimentei esse amor, eu consigo fazer essa leitura do amor de Deus, que é fiel. No dia 3 de abril de 1997, mais ou menos 4 horas da manhã, papai e mamãe saíram de casa. Era uma madrugada de quinta-feira. Saíram às pressas de casa. O papai estava passando muito mal, uma dor de cabeça insuportável. E ele já chegou lá em Prados, na Santa Casa, falando tudo enrolado, já ninguém conseguia entender o que ele estava falando. Ele já estava saindo fora de si. E aí a doutora Carmen atendeu ele, viu que o caso não era para ela. 6 horas da manhã foram para São João del Rei. Nesse mesmo dia ele teve que fazer uma cirurgia na cabeça. Ele estava com um coágulo muito grande, proveniente de um tombo que ele havia caído uns 4 meses atrás. Não se cuidou como deveria e teve que fazer a cirurgia. Retirou o coágulo, ficou algumas sequelas. Papai não andou mais, papai não falou mais, papai não ouviu mais, papai não enxergou mais. E isso foi 4 anos, 4 meses e 7 dias. No dia 10 de agosto de 2001, papai veio falecer. Mas nesses 4 anos, 4 meses e 7 dias, eu pude perceber o que é um amor fiel. Porque nesse tempo, nesse período, papai
gostava de tomar umas cachaçinhas de vez em quando. E quando bebia, ele ficava enjoado dentro de casa. Eu amo meu pai, sempre amei, né? Mas essas coisas acontecem com muita gente. Com meu pai, infelizmente, aconteceu. Às vezes ele ficava enjoado dentro de casa, né? Ficava discutindo com a mamãe, discutia com a gente começava a chorar e vendo ele discutindo, brincando com a mamãe. Mas nesse tempo, quando ele adoeceu, eu pude perceber o que é o amor de Deus. Por quê? Porque a mamãe, nesse tempo todo, ela deixou tudo. Ela deixou tudo. E cuidou unicamente, exclusivamente do papai. Ali eu pude perceber o sim que ela deu quando o padre perguntou para ela e perguntou para o papai também. E para muitos de nós, no dia do nosso casamento. Você promete a fidelidade no amor, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? E a gente diz sim, promete, né? Então ali eu pude ver o quanto a minha mãe amava o papai, o carinho, o amor, o jeito. E olha que as nossas condições naquela época não eram lá grandes coisas. A geladeira que tem lá em casa até hoje foi que nós ganhamos nessa época. Televisão que tem lá na casa da mamãe foi que nós ganhamos nessa época. Que o papai estava doente. E nós, eu e os meus 3 irmãos, tínhamos que trabalhar para sustentar dentro de casa. Nessa época eu estava com 19 anos. Eu era o filho mais velho. Papai, de uma hora para outra eu tive que assumir responsabilidade junto com os meus irmãos. Mamãe ficou 30 dias em São João del Rei, 30 dias em São João del Rei, 30 dias na Santa Casa de Prados e mais 2 meses. Papai saiu dia 3 de abril e voltou para casa naquele estado em outubro. Então nós ficamos em casa, nossas tias nos ajudando ali e nós tivemos que se virar. Mas ali eu fui percebendo o quanto Deus nos ama, através do amor da nossa mãe. Eu digo para vocês, se você chegar lá em casa agora e perguntar para a mamãe assim: Dona Dagmar, eu quero que a senhora fala para mim, mostra para mim aonde tem uma passagem na Bíblia que fala do amor. Ela lê a palavra de Deus todos os dias, ela reza o texto todos os dias, ela é uma mulher de oração. Ela não vai saber dizer para você aonde tem uma passagem que fala do amor na palavra de Deus. Talvez pode até me surpreender, mas pelo que eu sei, ela não vai saber. Mas eu digo para você, a minha mãe ama. Ela revela para mim e para os meus irmãos o amor de Deus pela sua fidelidade. E o mais interessante que eu pude perceber nisso tudo, nem eu, você pode perguntar para mim e para os meus 3 irmãos, nós não sabemos, não temos a recordação nenhuma sequer de que a minha mãe, durante esses 4 anos, 4 meses e 7 dias, abriu a sua boca para reclamar, abriu a sua boca para murmurar contra Deus ou contra quem quer que seja. Não, ela aceitou, ela passou por aquele momento, por aquele calvário junto conosco, carregando a sua cruz com o amor. Então hoje, quando eu falo do amor de Deus, eu sempre lembro da minha mãe. A minha mãe para mim, o meu pai também, embora tinha o seu problema com algo, mas era um referencial para mim. Minha mãe é um referencial para mim e para toda a minha família, porque nela eu sinto, eu vejo, eu percebo o amor de Deus, através do seu testemunho, através do seu cuidado, através do seu carinho. Nós vivemos num mundo hoje, que eu dizia aqui, numa sociedade hoje, que qualquer coisinha, qualquer probleminha que tem entre o casal, entre o esposo e a esposa, já está falando em divórcio, já está falando em separar, vai embora, vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. E não é assim, irmãos.
O amor de Deus, ele é fiel. E nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, devemos pautar a nossa vida também nessa fidelidade. É para isso que nós recebemos o sacramento do matrimônio. Portanto, papai e mamãe, reveja a sua posição de pai, de mãe, de amigo. Você está sendo imagem e semelhança do amor de Deus para os seus filhos? Seu filho e sua filha podem, sem medo nenhum, se espelhar em você? Nós precisamos nos questionar, porque o problema não está na Rosângela, não está no irmãozinho aqui. Muitas vezes o problema está aqui dentro. A dificuldade está aqui dentro. E Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, porque Ele te ama. E o amor dele é incondicional. Ele se relaciona conosco através desse amor incondicional. Ele não impõe condições. Não impõe condições. Nós somos egoístas no nosso jeito de amar. Eu amo, mas o que eu vou receber em troca? Eu vou dar um abraço, mas quantos abraços eu vou receber? Não. Deus não impõe condição. Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente. A Rosilene dizia aqui no momento da oração que o amor de Deus cura, que o amor de Deus restaura, que o amor de Deus liberta. E é verdade, o amor de Deus liberta, o amor de Deus restaura, o amor de Deus cura. Então manifeste esse amor na vida do seu filho, na vida da sua filha. Ame os seus filhos, abrace os seus filhos. Quem aqui estava na ordenação sacerdotal do Padre Eduardo? Levanta a mão. Quem estava? Ele disse uma coisa que me chamou a atenção no final lá, quando ele estava fazendo aqueles agradecimentos e tudo mais. Ele recebeu lá vários abraços dos padres, dos familiares dele. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, a nossa psicóloga lá no seminário falou para nós que nós precisamos abraçar pelo menos 2 pessoas todos os dias. Porque através do abraço, Deus cura o nosso coração. Através de um beijinho no rosto do papai e mamãe, Deus cura o coração do seu filho. Se você abraça o seu filho todo dia, se você abraça a sua filha todo dia, você pode ter certeza, seu filho e sua filha não vai parar nas drogas. Seu filho e sua filha não vai buscar esse amor lá na bebida alcoólica, nas drogas e então na prostituição. Não. Se você abraçar o seu filho, se você dizer para o seu filho e para a sua filha todos os dias que você a ama, que você o ama, você vai conquistar o seu filho. É esse amor que o nosso coração deseja. É esse amor que todos nós desejamos e precisamos vivenciar em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé.